E vamos agora tratar do defeito dominante, que é uma matéria frequentemente desconhecida, até porque pouco se trata a respeito dela. O famoso bispo Fulton Sheen dizia que o defeito dominante é o que há de pior em nós. Então, o defeito dominante é o que há de pior em nós. É o defeito do qual nascem todas ou a maioria das faltas, dos pecados que alguém comete. É o maior obstáculo ao progresso espiritual. É do defeito dominante que vem aqueles sentimentos mais exagerados de alguém. A alegria exagerada, a tristeza profunda. Quer dizer, por que alguém sente euforia? Por que alguém sente uma tristeza profunda? É porque ela tem um apego desordenado a algo ou a si mesmo. Então, o defeito dominante tem a ver com os sentimentos mais exagerados de alguém. É o defeito que mais nos afasta da graça. Não porque ele necessariamente seja um pecado grave, mas porque ele encadeia uma série de faltas que frequentemente ocorrem e que nos mantêm longe de Deus. O defeito dominante se relaciona com os nossos hábitos mais profundos. Nosso modo natural de pensar, sentir e agir. Então, o defeito dominante é o fundo torto do nosso caráter. A nota mais característica do nosso caráter. É uma desordem que acaba viciando mesmo os nossos atos mais virtuosos. Mesmo onde nós julgávamos que havia amor desinteressado. Então, é o nosso fundo torto. Bom, talvez os senhores já percebam que essa conferência tem tudo a ver com a conferência anterior. Que agora nós vamos conhecer bem como identificar, justamente, possíveis ideias parasitárias que deram origem a defeitos e, sobretudo, ao defeito dominante, qual a relação dele com ideias subjacentes na nossa alma. O padre dominicano Garrigou-Lagrange define o defeito dominante com esses termos. Ele diz que o defeito dominante é um inimigo doméstico que reside em nosso interior. E que é capaz, se adquirir força, de arruinar totalmente o trabalho da graça ou da vida interior. Então, é um inimigo doméstico que reside em nosso interior e que é capaz, se ele adquirir força, de arruinar totalmente o trabalho da graça ou da vida interior. E que é capaz, se ele adquirir força,
de arruinar totalmente o trabalho da graça ou da vida interior. Continua o padre Garrigou-Lagrange. O defeito ou a paixão dominante é ainda mais perigoso na medida em que, frequentemente, compromete nossa primeira qualidade, que é uma boa e correta inclinação de nossa natureza. Então ele compromete uma qualidade natural que nos é dada pelo temperamento, por exemplo. Ele vicia essa qualidade, ele a corrompe por causa da malícia. Por exemplo, um melancólico que é um contemplativo nato, que se torna alguém profundamente rancoroso, porque ele tem a viva memória do mal que lhe foi feito. Então comprometeu a sua qualidade. Ele era uma pessoa muito voltada para a introspecção, para a reflexão, mas ele usa isso para fazer a memória do mal, ao invés de fazer a memória do amor de Deus. Então essa qualidade que deveria ser cultivada e sobrenaturalizada pela graça é corrompida pelo defeito dominante. Como o defeito dominante é o nosso ponto fraco, é ele que o demônio ataca por primeiro. Porque é o que nós temos de mais vulnerável. Então pensemos bem na lógica de um invasor, de um ladrão. Ele procura o lado por onde ele possa entrar mais facilmente. Então, como é o nosso ponto fraco, é por ali que facilmente ele teria entrada. Então, mais um elemento para o nosso discernimento, para o nosso exame de consciência. As nossas tentações mais frequentes. Elas versam a respeito do quê? O defeito dominante está mais atrelado ao substrato temperamental de alguém, quer dizer, as inclinações próprias do temperamento de alguém, do que com os vícios que adquiriu ao longo da vida. Até porque os vícios que adquiriu ao longo da vida também pode ser um mau uso que nós fazemos de qualidades naturais. Então, o defeito dominante ele não se identifica necessariamente com os pecados mais graves que alguém possa cometer. Não é necessariamente um pecado grave ou mais grave. Ele tem mais a ver com uma qualidade que nós temos, que foi corrompida e que acaba atraindo outros pecados. E acaba desencadeando uma série de outros pecados. Bom, nós trataríamos bem disso em breve. Mas por hora, que fique claro isso, que o defeito dominante não é necessariamente um pecado grave ou o mais grave que alguém possa cometer. Ele está mais atrelado ao temperamento, mais atrelado a uma qualidade boa do nosso temperamento, da nossa natureza, que está sendo mal empregada. O defeito dominante coincide com o modo próprio que a concupiscência assume em cada um. Então, cada temperamento tem as suas inclinações próprias, desejos próprios, ambições próprias. E, portanto, o defeito dominante se relaciona com esse modo próprio que a concupiscência assume em cada um, a partir das tendências do temperamento. Então é fácil pensar na melancolia de uns, que pode ser
uma ocasião muito propícia para se desenvolver o rancor. Ou então uma grande força de alma pode servir para um espírito iracundo, belicoso, dominador, e assim por diante. Todo vício traz a marca do defeito dominante. O mesmo pecado, em pessoas diferentes, assume modos diferentes. O mesmo pecado. Ele assume em pessoas diferentes modos diferentes, roupagens diferentes, em estreita relação com o defeito dominante. Por exemplo, o orgulho se manifesta mais como tirania no colérico e como rancor no melancólico. Exemplos mais fáceis que estou dando. Então, o mesmo pecado ele pode assumir uma roupagem diferente em pessoas diferentes. Porque todo vício traz a marca do defeito dominante. Então é preciso conhecê-lo, porque ele é capital para que possamos progredir na vida espiritual. Não basta apenas evitar quedas, é preciso ir à raiz do problema, e essa raiz é o defeito dominante. É o nosso modo mais íntimo de a concupiscência se desenvolver em nós. É o nosso fundo torto, portanto. Santo Afonso diz: acima de tudo, devemos examinar qual é a nossa paixão dominante, que é a mesma coisa que defeito dominante. Devemos examinar qual é a nossa paixão dominante. Quem a vence, venceu tudo. E quem se deixa vencer por ela, está perdido. Alguns se abstêm de certos defeitos menores e se deixam vencer pela paixão dominante. No entanto, se não a sacrificarem completamente, nunca alcançarão o porto da salvação. Então nós colocamos em prejuízo a nossa vida espiritual e às vezes até mesmo em risco, não combatendo o defeito dominante, porque a qualquer momento ele pode tomar uma tal proporção, na medida em que ele atrai outros pecados, que a gente pode perder a graça, não combatendo o defeito dominante. Então não basta combater coisas secundárias, marginais, é preciso atacar aquele que tem uma função capital na nossa alma, uma função praticamente de governo dentre os vícios. E Santo Afonso acrescenta a respeito dos efeitos do defeito dominante, que cada um deles torna a salvação moralmente impossível, cega a sua vítima e a precipita em todos os excessos. Se não matarmos a paixão dominante, é impossível sermos salvos. Claro, se ela chegar ao extremo do pecado grave. Porque, na medida em que se trata de um vício que atrai outros vícios, é claro que se a pessoa não combate, ela se deixa vencer por isso,
ela cai de pecado grave em pecado grave e, portanto, ela se afasta da salvação. Ela se recusa, ela recusa a graça. Pronto. É claro que o defeito dominante não é necessariamente um pecado grave, como eu já disse. Mas ele é um princípio, ele ordena outros vícios ao seu próprio fim. E, se não for combatido, é claro que a pessoa viverá em pecados mortais habituais. Então ela arruína a própria salvação. Então é um erro, é um vício, é um defeito que frequentemente é algo muito sutil, mas as consequências são catastróficas. E conclui Santo Afonso: quando a paixão domina o homem, começa por cegá-lo, para que ele não possa mais ver o precipício. Então, um pequeno vício, não combatido, graves consequências, porque vai produzindo, dia após dia, a cegueira. E quais são os meios para que nós conheçamos qual é o nosso defeito dominante? A conferência anterior já deu um elemento muito importante, que é conhecer a origem de certos defeitos, como eles foram se formando, se sedimentando na nossa alma desde a infância. Mas agora vamos elencar aqui alguns meios para conhecer o defeito dominante. Antes de tudo, nós precisamos pedir a Deus a graça de conhecê-lo. Conhecer-se é uma graça. Uma vez que o defeito dominante produz cegueira de espírito. Como ele vai pouco a pouco produzindo a cegueira do amor próprio, a cegueira do orgulho, o fato de nós podermos nos conhecer e o fato dos senhores estarem aqui em retiro é uma graça. Então, se queremos conhecer nosso defeito dominante, devemos pedir a Deus essa graça. E é necessário pedir. Nós não podemos passar o resto da nossa vida espiritual combatendo às cegas. Nós devemos ter um combate tão bem ordenado como o combate do demônio contra a nossa salvação é ordenado, porque ele ataca primeiro o defeito dominante. Então ele age com estratégia. E nós não podemos combater às cegas. Nós devemos também ter um contra-ataque, um combate ordenado. E não apenas pedir a graça de conhecê-lo, que seria, às vezes, curiosidade, mas a graça de empreender a reforma de si mesmo. Deus ilumina o caminho de quem quer caminhar rumo à perfeição. Não apenas aquele que quer conhecer a si mesmo, por uma espécie de erudição, uma forma de curiosidade. Não, o nosso Senhor não quer nos dar uma graça que não está ordenada à nossa santificação. Seria algo contraditório. Então, não é apenas uma questão de autoconhecimento, não é um psicologismo, mas é pedir a graça de conhecer-se em vista de corrigir-se. Então, pedir a Deus a graça de empreender essa correção, empreender esse combate de correção. A sinceridade de querer mudar, pedir a Deus a graça de conhecer-se para poder ser reformado pela graça, ser corrigido, santificado pela graça. Então, querer conhecer-se e não querer reformar-se desagrada a Deus, impede a ação da graça. Além disso, nós precisamos ter coragem de chamar as coisas pelo seu nome correto. Isso é um passo importantíssimo, sobretudo quando nós temos vícios adquiridos desde a infância por causa dessas ideias subterrâneas
parasitárias, em que nós temos vergonha de dizer que nós somos assim, ou que nós temos isso ou aquilo. Então, um passo muito importante, ter a coragem de chamar as coisas pelo seu nome, sem um medo desordenado, uma vergonha, ou sem justificativas. Devemos assumir que temos um certo defeito, diante da nossa consciência, diante de Deus. Agora, quem não assume o defeito, irá pedir o que a Deus? Pedir a Deus a graça de reformar-se, de corrigir-se, sendo que a pessoa não assume que ela tem algo para reformar, para corrigir. Então, chamar as coisas pelo seu nome e dizer a Deus que tem tal defeito, inclina a Deus, na sua misericórdia, a nos dar os meios de esvaziar a nossa alma dessa desordem, a fim de que ela seja preenchida, saciada com a caridade. Ao mesmo tempo que Nosso Senhor nos chama para a vida eterna, que pelo batismo Ele nos ordena a vida eterna, Ele ordena a nossa vida para uma finalidade sobrenatural, o nosso vício dominante é como se fosse a nossa antivocação. Porque tudo que nós fazemos de mal está ordenado a uma desordem principal, que é o que mais contraria a caridade em nós. É o que há de mais oposto à caridade em nós, é esse defeito dominante. Porque ele ordena tudo como uma espécie de buraco negro para essa desordem. E, portanto, se opõe diametralmente à caridade, a essa vocação divina que é o desejo de Deus de que nós sejamos santos. Então, é preciso assumir que nós temos um certo defeito, ter a coragem de chamá-lo pelo nome. Agora vamos elencar aqui os meios práticos para se conhecer o defeito dominante. Primeiro lugar, qual defeito nos irrita mais quando somos acusados dele? Em segundo lugar, qual é a falta que nós acusamos com mais veemência ou com mais frequência no nosso próximo? Porque geralmente é a mesma coisa que nos afeta. A gente observa muito bem no próximo o pecado que nós cometemos. Então, não é uma regra absoluta, mas é uma regra que vale para muitos casos. O que eu vejo com tanta acuidade no próximo? Geralmente é algo de que eu padeço. Em terceiro lugar, a maneira pela qual os outros agem conosco. Por exemplo, se alguém desconfia de nós, é porque muito provavelmente nós desconfiamos dessa pessoa. Então os outros, eles, muitas vezes diante de nós, como diz o ditado, eles pisam em ovos, né? Quando eles vêm falar conosco. Falam com jeito, falam de certo jeito, porque eles temem certas reações da nossa parte. Então observar o modo como os outros nos tratam também é um meio de saber como que eu sou, como que nós somos. Outro meio, em quarto lugar, e é um dos mais importantes,
o objeto frequente de nossas preocupações ou de nossos pensamentos e desejos, o objeto frequente de nossas preocupações ou de nossos pensamentos e desejos, a causa de nossas tristezas e alegrias. Quando eu fico privado de algo, quando uma situação ruim me acontece, qual é a causa mais frequente ou mais intensa das nossas tristezas? E também o que é que nos causa uma grande alegria? Claro que nós podemos ter alegria em servir a Deus, em receber os sacramentos, em rezar, etc. Mas até nas coisas santas, pode ser que nós tenhamos um fundo de amor próprio. A purificação da nossa vida espiritual é algo que nós devemos procurar ao longo de toda a vida. Por exemplo, São Pedro Júlio Aymar, depois de 50 anos de vida, ele se dá conta num retiro que ele faz em 1865, eu acho. Ele se dá conta que ele nunca tinha se dado a Deus de coração, que ele só tinha procurado glorificar a Deus em coisas majestosas. Então, ele não queria sofrer por Deus um fracasso. Ele queria sempre ganhar. Então ele se dá conta de um serviço a Deus muito interesseiro, muito limitado. Ele não tinha entrado ainda com profundidade no mistério da cruz. É por isso que quando ele obteve o fracasso de uma certa obra apostólica, ele se irritou muito. Se colocou contra cardeais, murmurou bastante. E aí quando ele fez esse retiro de de 3 meses, ele fez um retiro de 3 meses. Ele saiu de lá completamente resignado e completamente desapegado de qualquer obra apostólica. Quer dizer, será o que Deus quer. Então não tenhamos a ilusão. Se nós somos católicos e praticantes, isso não quer dizer que nós praticamos a fé católica com muita pureza de intenção. Algum ganho para si sempre tem. Então isso deve ser objeto da nossa purificação. O defeito dominante pode também aparecer na maneira pela qual nós praticamos a fé. E é mais sutil, muito mais sutil do que uma pessoa que vive uma vida mundana. Em quinto lugar, o objeto mais frequente das nossas tentações. Porque, como eu já disse, o demônio ataca sobretudo pelo ponto mais fraco. Claro que uma pessoa que passou muitos dias sem rezar, sem fazer seus exercícios espirituais, pode ser que em algum momento ela tenha tentações graves e frequentes contra, por exemplo, a pureza. Mas não quer dizer que a impureza seja o defeito dominante, porque é uma consequência de combates precedentes que não foram combatidos de maneira séria, de maneira, enfim, bem engajada, né, de combater o pecado de fato, de procurar os meios de santificação, né? É claro que isso desencadeia tentações mais graves depois. Então não nos fixemos necessariamente no que há de mais grave. Vamos pensar o seguinte: isso aqui é um elemento que eu dou por experiência sacerdotal. As primeiras tentações, os primeiros movimentos após uma confissão. Quando a gente sai da confissão, uma confissão bem feita, a gente sai com um bom propósito, um propósito bem enraizado de fazer as coisas, enfim, de viver bem a vida espiritual, de combater os pecados, de extirpar os vícios. Mas alguns minutos ou algumas horas depois, quais são os primeiros movimentos de pecado?
inclusive até involuntários, as primeiras faltas involuntárias, os primeiros movimentos abruptos, né, inadvertidos da alma, geralmente ali está um defeito dominante. Porque aquilo que nós fazemos por reflexo é algo que já está bem enraizado, que nós já fazemos sem pensar, que já brota como que naturalmente. É algo involuntário. Então as coisas que são repentinas, elas vêm do hábito. Então, se depois de uma confissão bem feita, minutos depois ou algumas horas depois, eu falei ou eu fiz algo, isso que é repentino e irrefletido, vem de um vício bem enraizado. Então, geralmente, os primeiros movimentos de alma após uma confissão bem feita, os primeiros movimentos de pecado, ainda que involuntário, têm a ver com o defeito dominante. E por fim, em sexto lugar, em momentos de fervor, em que matérias o Espírito Santo costuma nos pedir sacrifícios mais generosos? Quando estamos rezando bem, o que frequentemente me vem à mente como um convite, uma sugestão para sacrificar algo naquela matéria? Alguém, por exemplo, pode ter sugestões regulares, frequentes, na sua oração, a fazer mais esmola para os pobres, por exemplo. Por que é que Deus sopra frequentemente naquela alma a generosidade, o desapego? Talvez é porque haja um vício de apego bem enraizado. Bom, estou dando apenas um exemplo. Então, esses são os meios para conhecer. Claro que nem todas as regras se aplicam a todos. Por isso que há vários princípios, várias regras, porque a gente pode se encontrar em algumas delas, mas não em todas. Eu acho difícil que a gente se encontre em todas. E, enfim, cada alma tem a sua particularidade. Agora vamos tratar do modo de combatê-lo. Agora que nós já elencamos os meios de conhecê-lo, vamos tratar agora do modo de combatê-lo, de combater o vício dominante. Bem, o trabalho de combater o defeito dominante, o vício dominante, é um trabalho de uma vida toda. Até porque Deus, nosso Senhor, permite que nós tenhamos até o nosso último suspiro faltas involuntárias. As faltas involuntárias, elas durarão para a vida toda, porque elas são consequências justamente da nossa fraqueza. Nós temos uma natureza humana que foi ferida pelo pecado original. Então nós temos uma ferida aberta que nós precisamos o tempo todo, pelo auxílio da graça, curá-la, fazer a atadura. Então, a nossa vida espiritual, ela tem esse aspecto sanativo, né, de sanar uma ferida aberta. E se a gente deixa de rezar, deixa de cumprir as nossas obrigações, é claro que a ferida novamente fica exposta e podendo atuar e podendo crescer. Então, mesmo que nós tenhamos o batismo e a vida espiritual, nós só teremos uma natureza humana reformada, um corpo humano reformado com a ressurreição da carne no último dia. Os únicos que subiram ao céu de corpo e alma foram nosso Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado, e a Santíssima Virgem concebida sem pecado. Agora nós precisamos morrer, precisamos abandonar esse corpo para que Deus nos dê um outro corpo glorioso e sem a marca do pecado no último dia, no juízo final. Então, faltas involuntárias nós teremos até o fim. A nossa natureza humana terá essa marca da falta involuntária. Agora, para que isso? Para o nosso bem. Porque é a constatação frequente, constante, de que nós somos pecadores e dependentes da graça. Porque se porventura, a partir de uma certa
altura da vida espiritual, nós estivéssemos reluzindo santidade e perfeição, isso poderia causar em nós um grande orgulho, de que eu venci, eu superei, eu me santifiquei. Então, esse espinho da carne que nos atormenta até o último suspiro, ele é a recordação constante. Se eu me tornei bom, é por graça de Deus. Se meu coração foi reformado pela caridade, isso é uma graça de Deus. Não fui eu sozinho e não fui sobretudo eu. Foi sobretudo o trabalho da graça. O meu trabalho foi muito mais em me esvaziar e deixar que Deus vá preenchendo, trabalhando, saciando a minha alma com a sua caridade, com a sua graça. Se a gente lê a vida de Santa Teresinha, a gente vê que até o final, até o último suspiro, ela teve faltas involuntárias, que não diminuem a graça santificante, porque são involuntárias. Aliás, são ocasião de a alma fazer atos de caridade. Tenha piedade de mim, ó Deus, porque eu sou miserável. Então, a alma que se dá conta de uma falta involuntária, ela tem uma ocasião a mais para se abandonar nos braços misericordiosos de Jesus e reconhecer o quanto ela é dependente de Deus. Então, Santa Teresinha, no fim da vida, passando por aquela terrível provação da noite do Espírito, em que ela tinha perdido completamente toda a consolação, ela estava imersa numa desolação profunda, ela disse que ela agradecia muito a Deus porque, por mais que ela tenha estivesse passando por uma grave tentação, uma noite do Espírito, uma desolação muito grande, Deus não havia tirado dela uma única luz, que era o conhecimento perfeito do seu nadinha, do seu nada. Então isso ela não perdeu. Ela passou um período, acho que de 1 ano e meio, mais ou menos, de grande desolação. Mas teve algo que ela não perdeu de vista, que era muito claro para ela, era a sua profunda miséria. Então as faltas involuntárias, elas nos ajudam. Porque ela nos ajuda a ter consciência viva dessa profunda miséria e a necessidade de abandonar-se completamente nos braços misericordiosos de Jesus, porque a santificação é sobretudo uma obra dele. A primazia pertence à graça e não à força de vontade. Então, o combate contra o defeito dominante é um combate de uma vida toda. A vida toda nós deveríamos impedir, trabalhar com o auxílio da graça, apoiados na graça. Sempre é um trabalho mais da graça do que nosso, em impedir que essas faltas se tornem voluntárias, frequentes, etc. Pelo contrário, que o trabalho da graça seja tal em nossa alma e a nossa inclinação para a caridade tão grande, que a única coisa que vai sobrar, dando testemunho da nossa miséria, são as faltas involuntárias. Mas que nós podemos usar a nosso favor, porque na ocasião de uma falta involuntária, nós faremos um ato de amor a Deus, manifestando o quanto que nós somos miseráveis e dependentes dele. E tudo aquilo que nós nos tornamos foi por graça dele. Então, o combate contra o defeito dominante é um combate para a vida toda. Agora, conhecer o defeito dominante não é combatê-lo. Autoconhecimento não extirpa defeito nenhum. O que extirpa de fato é um combate espiritual. Então, conhecer ainda não é combater. Então essa é a tentação de muitos católicos, porque eles pensam que, tendo estudado a fé católica, é como se eles já tivessem progredido na vida espiritual. E uma coisa não implica a outra. Senão seria o mal do intelectualismo, é reduzir a fé católica a uma questão de estudo, uma questão meramente intelectual. Bom, o coração do trabalho contra o defeito dominante está na fidelidade ao exame particular, que será a próxima conferência, só sobre isso. Sem essa fidelidade ao exame particular,
será muito difícil, praticamente impossível, erradicar esse defeito. E Dong Fung Tong Xin, ele diz que o defeito dominante deve se tornar uma ocasião de crescimento na virtude. Porque quando nós vencemos um defeito vencido pode se tornar na maior força que a pessoa possui. Quando nós vencemos essa força que é como se fosse um buraco negro na nossa alma, que suga energia, que suga a atenção. Quando nós vencemos isso, nós adquirimos uma unidade de governo na nossa alma muito maior. É como se nós tivéssemos conseguido alguns soldados a mais para o combate. Então isso cria uma unidade de governo, uma atenção para o bem, para a virtude, para a caridade muito maior. Então vencer o defeito dominante se torna frequentemente na maior força que a pessoa possui. Os santos frequentemente reluzem nas virtudes opostas aos vícios que combateram. Por exemplo, está lá no Evangelho, Santa Maria Madalena, que de pecadora tornou-se penitente. Ou então, um passado um pouco mais recente, São Francisco de Sales, que foi um modelo quase insuperável de mansidão. A ponto de se dizer que depois do nosso Senhor Jesus Cristo, não houve um homem mais manso na terra do que São Francisco de Sales. E alguns diziam que, olhando para São Francisco de Sales, era como se vissem Jesus Cristo. Tamanha mansidão. Então a vitória sobre a ira tornou-se na maior força catalisadora de virtude. Porque ele conseguiu concentrar de novo a atenção, força, né, da sua natureza para exercer uma certa virtude. E tudo isso, é claro, sob o império da graça. Porque não é aqui uma questão de força de vontade meramente. Sem a graça nós não saímos do lugar. Muito pelo contrário, a gente vai apenas afundar. Porque mesmo que alguém pretenda praticar alguma virtude sem a graça, tem algo que ela é incapaz de praticar sem a graça, que é a humildade. Alguém pode ser um poço de orgulho com a pretensão de ser virtuoso. Inclusive, havia um mosteiro jansenista na França. O jansenismo foi uma heresia muito parecida com o calvinismo. E um bispo que visitou esse mosteiro depois voltou de lá dizendo-lhe que essas irmãs, elas são puras como os anjos, mas orgulhosas como os demônios. Não? É uma virtude, é uma pureza que não agrada o coração de Jesus, porque não está fundamentada na graça, mas num mero exercício particular, pessoal, da força de vontade. Então tudo que nós fizermos será sempre sob o império da graça. A primazia pertence à graça. A força de vontade, o nosso combate espiritual é uma colaboração à graça. Primeiro nós pedimos a graça e a partir dela nós temos condições de cooperar com Deus. E saibamos de uma coisa com muita clareza: o progresso na vida espiritual é um progresso na passividade. Quanto mais a gente avança, é mais Deus que faz as coisas em nós. O progresso na vida espiritual é sempre um progresso na passividade. Quanto mais a gente progride, mais Deus tem o controle sobre a nossa vida. E, portanto, mais nós nos tornamos um instrumento maleável nas mãos dele. Uma criança que brinca com um cachorrinho, se for um cachorrinho pequeno, ela consegue mexer nas patinhas e fazer gestos e obrigar o cachorro a fazer aquilo que a criança quer.
Mas é claro, o cachorro é um ser vivo e às vezes ele pode resistir, ele pode querer fugir. Ele não será um instrumento dócil nas mãos dessa criança. Diferentemente de um boneco. O boneco faz exatamente aquilo que a criança diz. Se a criança joga o boneco no chão, ali ele fica. Ele não se mexe mais. Então nós somos instrumentos rebeldes frequentemente nas mãos de Deus, porque nós temos vida própria, interesses próprios. E aí vem o defeito dominante para descobrir quais são ou qual é o nosso interesse próprio, em causa própria. Enquanto que o progresso da vida espiritual é um progresso de docilidade nas mãos de Deus, de ser um instrumento dócil e deixar que Ele faça a sua obra em nós. Claro que isso significa, consequentemente, que o progresso na vida espiritual é um progresso da nossa identificação, da nossa configuração ao mistério do Calvário. Porque não tem criatura que manifestou, de maneira tão intensa a docilidade do que Deus encarnado pregado na cruz. É a máxima manifestação de submissão a Deus, de obediência, de entrega, de abandono. Então o avanço, o progresso na vida espiritual é um progresso na nossa configuração ao mistério do Calvário, ao mistério da paixão e morte de Nosso Senhor. E portanto é um progresso de passividade, deixar que Deus faça as coisas em nós, cada vez mais. No começo, como tem muito vício e muita falta de docilidade para com Deus, digamos que nós temos uma ação, uma certa autodeterminação, quero dizer. Mas à medida que a gente vai avançando, e nós nos tornamos instrumentos cada vez mais dóceis, Deus vai ditando praticamente as coisas, até por causa que os dons do Espírito Santo consistem justamente nisso, numa ação recebida. Então, com o passar do tempo, à medida que há um progresso da caridade, da graça, há também um progresso de passividade. Bom, para concluir, vamos agora considerar a relação entre o defeito dominante e os pecados capitais. Os pecados capitais recebem esse nome porque eles são princípios diretivos. Os pecados capitais são princípios diretivos e condutores. Ou seja, trata-se de uma causalidade final, Porque dá origem a um certo número de pecados e direciona-os para o seu próprio interesse. Então, por isso que os pecados capitais são princípios diretivos e condutores, porque eles dirigem, eles conduzem um certo número de pecados ao seu próprio interesse. Todos os pecados que nasceram do pecado capital, de um certo pecado capital, servem ao interesse desse pecado que está à cabeça. E caput, em latim, é cabeça. Então, peccatum capitalis, um pecado capital, é um pecado que está na cabeça. Ele é princípio de outros pecados. Ele põe outros pecados a seu serviço. Ele conduz, ele dirige outros pecados a seu serviço.
para a realização da sua finalidade perversa. Então, por isso que ele é capital, porque ele ordena, porque ele dirige, porque ele conduz para o seu próprio interesse. Então, por exemplo, o avarento cometerá fraudes, roubos, terá dureza de coração, impiedade, e tudo isso por causa do seu desejo desordenado por acumular riquezas. Então, uma série de pecados que são praticados em vista de um pecado que está à raiz de tudo, que é a cabeça de tudo. Então, o defeito dominante, ele não coincide necessariamente com um pecado capital. É mais exato dizer que todo defeito dominante pode ser reconduzido a um pecado capital. Ele pode ser um pecado capital, mas também pode não ser. Ele pode ser reconduzido a um pecado capital como sua raiz mais profunda. Então, há uma estreita relação entre os pecados capitais e o defeito dominante. A diferença é que nem sempre coincide. A gente vê que tanto o defeito dominante quanto os pecados capitais têm essa característica comum. A partir deles, nós fazemos uma série de outros pecados em vista do interesse desse defeito ou desse pecado. Como uma espécie de buraco negro na nossa alma. Como eu havia dito que todos os pecados, que o defeito dominante, ele imprime algo de si mesmo nos demais pecados que nós eventualmente cometemos, que todo pecado tem a marca do vício dominante, isso também é característica de um pecado capital. Porque como ele é a cabeça de uma série de outros vícios, ele comunica algo de si mesmo nos pecados que produz, que gera. Na medida em que são esses outros pecados, eles são meios para se atingir o fim daquele pecado capital. Por exemplo, Aristóteles disse que aquele que rouba para adulterar é mais adúltero do que ladrão. Se alguém comete uma injustiça financeira, por exemplo, um roubo, etc., em vista de ter meios para cometer um adultério, ele é mais adúltero do que ladrão. Então veja que os pecados capitais e o defeito dominante têm essa característica comum. Eles comunicam algo de si aos demais vícios. Os demais vícios trazem a marca do vício dominante. E isso também se aplica aos pecados capitais. Então, tem uma grande semelhança. Santo Tomás, ele diz na Suma de Teologia, aquilo que em alguém descansa como o seu fim último. Aquilo que para alguém é o seu fim último. Domina o afeto do homem, porque dele toma as regras para toda a sua vida. Então, se uma pessoa é fascinada por um certo vício, por um certo pecado, por uma certa inclinação, aquilo se torna a nota dominante da sua alma, porque os demais vícios vêm como consequência, como meios para se atingir aquele fim. Então, alguém que tem o vício, o defeito dominante
da vanglória, ele pode ferir, queimar a reputação alheia para parecer melhor que os outros. Ele pode cometer muitos pecados de murmuração contra o próximo, ele pode mentir acerca de suas qualidades, exagerando suas qualidades. Então, todos os pecados recebem uma semelhança com o defeito dominante. A partir de São Gregório Magno, nós temos uma sistematização no Ocidente dos pecados capitais e de seus filhos. Os filhos dos pecados capitais. Então, há um pecado que está acima dos demais pecados capitais, que é a soberba. A soberba aqui é o princípio de todo o pecado. É um amor desordenado por si mesmo. É um amor próprio desordenado. A soberba é a raiz de todos os pecados capitais. A soberba é a mãe de todos os pecados capitais. E em seguida, vem aqueles 7 que nós já conhecemos. Vanglória, inveja, ira, tristeza, que é a mesma coisa que assídia, que alguns chamam de preguiça, avareza, gula e luxúria. E por fim, também São Gregório Magno, que começou a notar, a prestar atenção nisso, vem os filhos dos vícios capitais, que são as consequências de um certo vício. Então, por exemplo, uma consequência da impureza é a dureza de coração. A impureza produz uma certa cegueira para os bens espirituais, uma dureza de coração. Ou então, uma consequência, um filho da gula é o multilóquio. Quem come muito fala demais. Perde o controle sobre a própria língua. Então, são consequências dos pecados capitais. E para concluir, Santo Tomás, ele nota de maneira magistral que os pecados capitais são modos diferentes de nosso afeto se referir ao bem. São modos, e certamente desordenados, porque são pecados, do nosso afeto se referir ao bem. Ou procurando esse bem, ou fugindo dele. O desejo desordenado pelo bem espiritual da própria excelência, ou seja, o desejo desordenado de parecer excelente por possuir um certo bem espiritual, produz a vanglória. Então, um desejo desordenado de parecer excelente, de manifestar excelência, de ser reputado como alguém excelente aos olhos dos outros por possuir um certo bem espiritual, intelectual, pode ser também, produz a vanglória. Depois, o desejo desordenado pelo bem-estar físico produz a gula. Então, o que é a gula? Santo Tomás nota que é um desejo desordenado pelo bem-estar físico. O desejo desordenado pela consolação, por uma consolação venérea, de natureza venérea, produz a luxúria. Ou então, um desejo desordenado pelos bens materiais, por aquilo que é de exterior a nós, a avareza. Então veja, são bens, mas procurados de maneira desordenada, de maneira irracional. Como se fosse um fim. O desejo da própria excelência, o desejo do bem-estar, o desejo de certas consolações, o desejo de bens materiais.
Agora, ao invés de procurar um bem, se alguém foge dele, por medo do esforço que isso implica, então, tal medo do esforço produz a assídia. A assídia justamente é essa preguiça, é essa tristeza de ter que fazer esforço para a vida espiritual. Então nós podemos chamar isso de tristeza ou de preguiça. É um medo, é um desgosto pelos bens espirituais por causa do esforço que isso implica. Desgosto de ter que rezar, desgosto de ter que ir à igreja, é uma preguiça espiritual. Então se foge desse bem para se fugir do esforço que ele traz consigo e que é o meio para obtê-lo. Mas se se trata de preguiça de qualquer outra coisa, bom, medo de qualquer outro tipo de esforço, então é uma simples e mera preguiça. E por fim, se um certo bem pertencente ao próximo, um bem que pertence ao próximo, é rejeitado porque alguém o considera como algo nocivo à sua própria fama ou excelência, tal ameaça do bem do próximo produz a inveja. Então a inveja é uma espécie de tristeza pela qual nós nos sentimos ameaçados com o bem alheio, como se colocasse em risco o nosso próprio bem. Como se fosse uma ameaça ao nosso próprio bem. É uma tristeza porque o outro é bom, porque ele obteve um certo bem e assim por diante. Agora, se além da rejeição há também desejos de vingança e violência, então isso produz a ira. Então a recusa do bem do próximo pode produzir uma reação violenta que é a ira. Então São Tomás classifica muito bem os pecados capitais a partir da relação deles com o bem. Quando ele é desejado de maneira desordenada ou quando ele é recusado de maneira também desordenada e irracional. Então é importante notar o quanto que o vício dominante, pode ser que ele não seja um pecado capital, mas ele se comporta muito bem como se fosse um. Porque ele ordena os demais vícios em favor próprio. Porque todos os vícios trazem a marca desse defeito dominante, como um pecado capital também, faz com que os demais pecados tragam a marca dele. Então eu espero que esses elementos sejam suficientes para que cada um conheça o seu defeito dominante. Seria uma pena se a gente saísse daqui sem saber exatamente qual é o nosso defeito dominante. A gente pode ter dúvidas sobre 2 pecados que podem ser importantes no nosso combate espiritual, mas a gente não pode sair daqui completamente ignorando qual é o nosso defeito dominante, ou o que mais pode ser, o que mais se assemelha a um defeito dominante. Pode ser que, depois de alguns meses, a gente mude de ideia e se dê conta que não é isso, mas é aquilo. Mas, de todo modo, nós devemos, a partir de hoje, refletir bastante sobre isso. Quem nós somos? Qual é o defeito que tem uma função capital na minha alma? E que é o meu ponto fraco, que o demônio melhor ataca e mais ataca. Que é o meu fundo torto, que costuma até mesmo viciar as minhas ações mais, digamos assim, mais santas, né? Aquelas que eu julgo fazer com amor puro. Porque é justamente lá que nós devemos atacar com mais veemência. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia.
Se lodato Gesù e Maria e buonanotte a tutti.